Homem-Aranha, um novo dia vem aí, e eu precisava fazer essa máscara. Já fiz muitas máscaras do Homem-Aranha antes, mas toda a experiência adquirida não vale agora, pois desta vez usaremos materiais, equipamentos e tecido melhores, enfim, tudo mais avançado. Este vídeo é o resultado de incontáveis horas de pesquisa, experimentação sem fim, muitos fracassos e literalmente milhares de dólares. Não vou mentir se esse vídeo ficou caro, e não só porque eu queria uma máscara do Homem-Aranha incrível. Quero dizer, se esse fosse meu único objetivo, eu poderia simplesmente ter gastado 100 dólares naqueles anúncios do Instagram que sempre aparecem. Eu sei que você sabe de quais anúncios estou falando. Eu sei, esse pessoal tem uma má reputação, mas você tem que admitir, aquelas máscaras são muito boas. Eu entendo porque eles fazem tanto sucesso. Tenho certeza de que a maioria das pessoas nem pensa no fato de que eles roubam os designs de outras pessoas e lucram com isso. No fim, não quero apenas uma máscara super fiel do Homem-Aranha. Quero aprender todo o processo de fazer uma máscara de alta qualidade por conta própria, pois criar algo com as próprias mãos é incrível. Vamos começar do início. Primeiramente, eu comprei esse molde do ATX Spider no Etsy, que é um criador incrível, aliás. Vou deixar um link abaixo caso você queira comprar esse molde também. Para começar, eu imprimi esse molde em escala de 100%. Agora, o que você está vendo aqui é só um teste. Tudo o que estou fazendo agora é costurando primeiro uma máscara protótipo. Dessa forma, eu posso descobrir se preciso aumentar ou diminuir o molde para encaixar corretamente no tamanho da minha cabeça. Certo, vamos fazer um teste rápido. Como você pode ver, meu nariz e meus lábios ficam muito visíveis através da máscara. Mas tudo bem, isso é normal. Esse é um dos motivos pelos quais você sempre vê os atores que interpretam o Homem-Aranha usando uma estrutura facial por baixo da máscara. A estrutura facial é o que você usa por baixo do tecido, que proporciona um formato de cabeça mais parecido com o do Homem-Aranha. Existem vários motivos para usar a estrutura facial, mas um dos principais é que ela permite que os dublês mantenham a mesma silhueta do ator principal. Vou imprimir minha estrutura facial em 3D, usando este STL criado pelo talentoso Joe Props 3D. Para comprar esse arquivo, você precisa mandar uma mensagem para ele no Instagram. Então vou deixar um link abaixo para você. Esse arquivo inclui uma estrutura facial, uma estrutura traseira e as armações dos olhos. Há um total de 7 arquivos STL diferentes incluídos aqui, mas para o que vamos fazer hoje, os únicos 3 arquivos que realmente precisamos imprimir são estrutura traseira, estrutura facial sem a parte do meio e armação dos olhos. Eu vou imprimir as armações dos olhos com uma altura de camada menor, de 0,12 mm. Caso você não saiba, uma altura de camada menor basicamente resulta em um acabamento de superfície mais liso. A altura de camada na estrutura facial não é tão crítica, pois ficará sob o tecido. Caso você não esteja familiarizado com impressão tridimensional de modo geral, você não pode simplesmente imprimir coisas no ar, e é por isso que os suportes são necessários. Às vezes, esses suportes são irritantes, difíceis de remover e deixam marcas feias, que podem ser corrigidas com lixamento e pós-processamento. Neste caso, preferi não me incomodar e apenas reimprimir as armações dos olhos, agora usando a orientação padrão em pé em vez de cabeça para baixo. Infelizmente, essa orientação acabou ficando pior do que a primeira, eu diria, então reimprimi as armações dos olhos novamente, mas desta vez inclinei as armações em um ângulo assim, para que os suportes tivessem menos contato com o modelo. E de fato, os suportes saíram facilmente aqui, mas a qualidade da impressão realmente ficou ruim, como você pode ver. Porque imprimimos em um ângulo tão acentuado. Acredito que ajustando mais as configurações, consigo imprimir as armações dos olhos perfeitamente. Mas agora eu tenho uma desculpa para comprar uma nova impressora tridimensional. Esta impressora 3D resolve completamente o nosso problema e elimina todo aquele achismo. Esta é a Bambu Lab H2D. Após retirar a impressora da caixa, basta remover os parafusos com adesivo laranja e colocar o AMS sobre ela. A configuração é fácil. A partir daí, só tem algumas coisas que você precisa conectar na parte de trás da máquina e pronto, é fácil assim. A H2D é incrivelmente versátil e serve para uma grande variedade de aplicações. No meu caso, os 2 bicos são úteis, pois permitem imprimir PLA e PET PETG juntos. Vou explicar. O PLA é o material laranja, já o PET PETG é totalmente diferente, sendo esse material fibroso que você vê aqui. Esses materiais não aderem bem entre si, então podemos imprimir uma fina camada de PET PETG entre os suportes e o modelo. Veja como esses suportes se soltam facilmente do modelo ao fazer isso. Isso faz toda a diferença para quem faz cosplay. O Bambu Studio facilita o processo, vou demonstrar imprimindo a face shell e a parte traseira.
Primeiro, arraste os arquivos STL para o Bambu Studio. Bem aqui onde diz escala, é onde você pode mudar o tamanho da máscara. Mas como essa máscara foi projetada para caber em uma cabeça de 55 centímetros de circunferência, eu vou deixar a minha em 100% mesmo. A partir daqui, clico em deitar na face, que exibe várias faces para encaixe, facilitando mudar na orientação do modelo. Você pode clicar no botão de girar para ter mais controle, pois faz basicamente o mesmo. Agora, infelizmente, não importa o quanto você tente mover essas peças, e pode acreditar, eu tentei, elas simplesmente não vão caber em uma única mesa de impressão e você sempre vai receber essa mensagem de erro. A não ser que você tenha a Bambu H2D, porque com a Bambu H2D, veja como essa mesa de impressão fica muito maior. Quero dizer, olha só todo esse espaço, veja como essas duas mesas de impressão diferem de tamanho. Como sempre imprimo capacetes e máscaras, esse novo tamanho será muito útil. Da última vez usamos uma altura de camada de 0,12 mm para as armações dos olhos, mas desta vez vamos deixar em 0,2 mm mesmo. Beleza, agora é assim que você diz para a impressora que quer imprimir uma camada fina de PET PETG. Adicione PET PETG como material. Ative o suporte e clique em PET PETG na interface de suporte com Raft. E é só isso. Agora a impressora sabe que você quer imprimir uma camada fina de PET PETG entre os suportes e o modelo. Como pode ver, as áreas amarelas são onde será impresso o PET PETG. Imprimo com PLA e PET PETG aqui, e embora isso já seja incrível, ainda estou só começando a explorar todo o potencial dessa impressora. Como essa máquina tem aquecimento ativo da câmara e temperaturas de bico mais altas, ela pode lidar tranquilamente com alguns filamentos de engenharia e outros filamentos de alta temperatura. Mas hoje, estamos usando apenas PLA e PET PETG. Tecnicamente, não é necessário dois bicos separados para imprimir com PLA e PETG. É possível imprimir multimaterial com um único bico, mas isso é muito lento e gera grande desperdício de material. Neste ponto, podemos fazer um teste de encaixe adequado agora, e eu senti que a máscara de tecido estava um pouco apertada demais, então vou ter que aumentar o tamanho disso mais tarde. Sobre o tecido que estou usando para essa máscara, não se preocupe, já vamos chegar lá. Certo, vamos dar uma olhada em algumas fotos de referência. Viu como tem esse padrão de tijolos vermelhos por todo o tecido? Bem, existem algumas maneiras diferentes de fazermos isso. Meu amigo Ryan, da RJR Productions, usou uma leve camada de spray sobre um stencil e obteve ótimos resultados. Essa é uma forma de fazer. Johnny, do Purple Water Workshop, é outro criador talentoso, e ele desenhou os tijolos com uma caneta para tecido. E olha, ficou muito bom. No entanto, se quisermos resultados ainda mais profissionais, vamos ter que elevar o nível e usar um processo chamado sublimação. Agora o equipamento necessário para isso é absurdamente caro, então eu fiz o que qualquer pessoa racional faria. Fui ao Facebook Marketplace e por sorte tinham anunciado recentemente. Oi, estamos ficando com pouco na sua célula em 2.500. Ei, artesanato do Chan. Claro, posso deixar por 2.500. Ele precisa de leite. Tem que ser por 100. Quatro. Tem que ser por 4. Tem que ser por 4. Tem que ser por 4. Isso é uma impressora de sublimação que já vem com papel especial para sublimação. Essa impressora usa tinta especial. Após imprimir o design, coloca-se o papel sobre o tecido e aplica-se calor para transferir a tinta ao tecido. A sublimação é feita em tecido branco, e quanto mais poliéster, mais vibrante fica a estampa. Por isso, escolhi este poliéster com elastano branco. Ainda falta um equipamento essencial, a prensa térmica usada para transferir o design do papel para o tecido. Se tem alguém que entende de prensa térmica, com certeza é esse cara, o Michael, da Jato Imaging Supplies. Eu descobri sobre ele enquanto pesquisava sobre prensas térmicas na internet e, para minha surpresa, ele se ofereceu para me receber. Ao fazer a sublimação, basicamente você coloca o papel e o tecido entre essas duas placas aquecidas e depois prensa os dois juntos. As variáveis são tempo, temperatura e pressão. Para isso, use referências do material e sua experiência com ele ou similares. Mas sim, no final das contas é uma questão de experimentação. Ele está certo? É uma questão de experimentar e realmente fizemos isso. 3, 2, 1. Certo. Tira isso daí e eu me sinto muito bem até mesmo com o nosso primeiro teste. Isso parece muito bom. Agora vamos falar sobre o que acontece ao esticar isso. Agora, sabe de uma coisa? Tive sorte de contar com o Michael, pois informações assim são difíceis de achar online. Encontrei uma transmissão ao vivo obscura, onde esse cara explicou sua solução para o problema. Esse é meio que o maior problema com a sublimação. Você pode ver que ao esticar, a estampa perde a cor. E é por isso que eu realmente imprimo em tecidos coloridos, como esse tecido rosa. É muito menos provável que ele perca a cor quando estica. Você pode ver que ainda é uma cor bem vibrante. Ainda desbota um pouco, mas menos que o branco. Este é Maclean Krieger, um dos cosplayers de Homem-Aranha mais queridos.
Infelizmente, ele faleceu em 2021, mas ficou conhecido por criar alguns dos moldes do traje do Homem-Aranha do Andrew Garfield mais precisos, que ainda são usados hoje. Então não consigo imaginar o quão incrível o trabalho dele seria se ele ainda estivesse aqui hoje. Após ver o vídeo do Maclean Krieger, procurei um tecido de poliéster rosa elástico. Mas como não consegui encontrar nada localmente, pesquisei um pouco mais para tentar encontrar uma solução diferente. Encontrei um vídeo do Equinox Cosplay, onde ele tinge o tecido com corante em água quente após o tecido já ter sido sublimado. Então, parece uma opção muito boa, mas vamos voltar a isso mais tarde. Michael e eu fizemos alguns testes brincando com o tempo, temperatura e pressão, e a princípio, as peças de teste ficaram incríveis. Quando cheguei em casa, notei que as peças de teste desfiaram e formaram bolinhas, provavelmente porque o verso de veludo do tecido é sensível ao calor intenso da prensa térmica. Fui a outra loja de tecidos e encontrei este tecido. Este é 100% poliéster menos elástico que o primeiro, mas tem um brilho bonito e importante porque nas fotos parece que usam um tecido brilhante. Se você observar, verá que as linhas pretas deveriam ter uma textura em relevo, e os tijolos vermelhos sem textura e quase sem sensação ao toque. Por isso, não quero sublimação nas linhas pretas, pois ao adicionar relevo sobre elas, as camadas precisariam se alinhar perfeitamente, e qualquer desalinhamento seria visível. Pedi ao ATX Spider para separar o molde em 2 arquivos, um das partes vermelhas e outro das linhas pretas, e ele aceitou. Além disso, ele atualizou o design dos tijolos sem que eu pedisse. No molde anterior, os tijolos iam numa só direção, mas no novo há seções com tijolos em diferentes direções, tornando-o mais preciso. Eu percebi que ele também deixou o pescoço um pouco mais longo aqui, o que também foi uma adição bem-vinda. Agora que estou pronto para imprimir meu padrão de sublimação, vou abrir o arquivo com o Adobe Acrobat Reader, que é gratuito para baixar, aliás. Existe uma versão paga, mas você não precisa da versão paga para isso, você só precisa da versão gratuita. Uso um rolo de papel para sublimação de 24 por 30 polegadas, então vou informar isso aqui. E lembra quando fizemos o teste de encaixe e eu disse que estava um pouco apertado demais? Então eu aumentei a escala do molde para 102,5%, esperando que isso me desse um pouco mais de folga. Michael, da Jato Imaging Supplies, me deu um ótimo desconto na prensa térmica para apresentá-la neste vídeo. Vou esclarecer e agradecer a Jato Imaging Supplies, pois esse projeto estava saindo do controle e ficando caro. Então nesse ponto, estou te dizendo, esse desconto fez diferença. Sabe do que estou falando? Vou deixar um link abaixo para essa prensa térmica exata que estou usando. Essa aqui é muito fácil e simples de usar. Se você é hobbyista como eu, ela é perfeita. Não foi feita para produção em massa, mas é ótima para uso casual e tem bom custo-benefício. Com a prensa térmica montada, ajustarei a pressão, começando por afrouxar totalmente o botão. A partir daí, giro no sentido horário até sentir resistência ali. Assim que sentir essa resistência, nesse ponto dou meia volta, e essa é a pressão que vou deixar ajustada na minha prensa térmica por enquanto. Ajustarei a temperatura para 400 graus Fahrenheit e o tempo para 90 segundos. Antes da sublimação, vou prensar o tecido sozinho para pré-encolhê-lo. Esse tecido que estou usando vai definitivamente encolher quando for exposto a tanto calor. Então eu o prensei 3 vezes, só para garantir. E como você pode ver, ele realmente encolheu bastante aqui. É melhor que ele encolha antes de tingirmos o tecido do que enquanto está sendo tingido. Em seguida, ajustei a prensa térmica para 365 graus Fahrenheit por 65 segundos. E agora finalmente estamos prontos para prensar o tecido de verdade. Você vai notar que coloquei um pouco de papel manteiga por cima ali. Isso é só para manter o elemento de aquecimento limpo de qualquer tinta que evapore. O bom dessa prensa térmica é que ela tem uma gaveta deslizante, o que nem toda prensa tem, e isso a torna muito mais segura de operar. A primeira tentativa foi um sucesso e os resultados falam por si só. Esta prensa térmica tem 15 3/4 de polegada de largura de frente para trás, o que é um pouco pequeno demais para acomodar esse molde de máscara. Infelizmente, porém, se você comprar uma prensa térmica maior do que essa, começa a entrar em um território muito caro. E você sabe, nosso orçamento já foi totalmente gasto naquela impressora de sublimação. Então vamos ter que encontrar uma solução alternativa aqui. Como antes, vou pré-encolher o tecido. Aqui está nossa solução. Começo colando o tecido na cartolina com adesivo spray. Aliás, esse adesivo spray é especialmente formulado para tecido, então se você usar um adesivo spray comum, provavelmente teria que aplicar uma camada mais leve. Agora vou fixar o papel de sublimação virado para baixo no tecido e cobrir com papel manteiga. Agora, como a prensa térmica não é grande o suficiente para cobrir toda a área, o que vamos ter que fazer é prensar 2 vezes. Então, basicamente, essas linhas bem aqui, essa seção aqui, vão ser prensadas primeiro e depois tudo que estiver além disso vai ser prensado separadamente. Olhando para trás, eu meio que me arrependo de não ter tomado coragem e comprado uma prensa térmica maior, mas ao mesmo tempo, talvez essa tenha sido a decisão certa, porque eu não sei o quanto realmente vou usar essa prensa térmica no futuro. Já estou buscando alternativas para fazer esses tijolos vermelhos sem usar sublimação.
Vou ser honesto, não sei o que fizeram no traje original, se foi sublimação ou serigrafia. Preciso pesquisar sobre isso. Apesar de termos trapaceado um pouco e prensado 2 vezes, o resultado ficou ótimo, só com uma grande mancha desbotada no meio. No início fiquei confuso com os resultados, mas notei uma área fria no centro da prensa térmica e pensei que esse era o problema. As variáveis são tempo, temperatura e pressão. Obrigado, Michael. Vamos ajustar a temperatura de 365 para 385 graus, aumentar o tempo de 65 para 90 segundos e girar o botão de pressão uma volta completa a partir de onde ele estava antes. Vamos tentar novamente. A área fria não apareceu nas outras peças porque não usamos o centro da prensa térmica, diferente desta peça maior. Uma coisa que eu não percebi é que o relógio na verdade começa a contar mesmo antes de você fechar completamente a prensa térmica. Mas, felizmente, isso não pareceu afetar o resultado final de forma significativa. E o que isso me mostra é que, considerando os materiais com que estamos trabalhando, é muito mais difícil superaquecer do que aquecer de menos. Então isso significa que esse processo acabou sendo bem tolerante, porque uma grande variedade de configurações ainda produziu resultados semelhantes. Para confirmar isso, eu fiz a sublimação dessas peças aqui uma segunda vez, dessa vez com as novas configurações, e realmente não houve uma diferença significativa entre as duas. Ok, deixa eu ver se entendi direito. Eu tenho uma impressora 3D, tenho uma impressora de sublimação, tenho uma prensa térmica, e agora você está me dizendo que eu preciso de mais um equipamento. Sim, infelizmente precisamos de outra impressora. Agora uma jato de tinta de grande formato. Estou no limite financeiro e apostando tudo. Achei esse HP Plotter por 400. Leva por 150. 200. Negociações extras só com a chefe. No dia seguinte. A chefe baixou para 150. Vou buscar sem pressão. Obrigada. Levaremos por 150. Uhul! Beleza, essa impressora é grande demais. Ela literalmente imprime até 44 polegadas de largura. Eu poderia ter comprado uma impressora com metade desse tamanho e teria sido suficiente. No entanto, o motivo de eu ter escolhido justamente essa é porque ela é muito econômica em relação à tinta. Se você entende alguma coisa de impressoras jato de tinta, sabe o quão absurdamente cara a tinta pode ser. Por isso eu criei uma com boas soluções de terceiros. Se você for comprar uma impressora jato de tinta, o que eu recomendo é primeiro descobrir o número do modelo da tinta ou do cartucho, depois pesquisar isso no site Incol.com para ver quais opções de tinta de terceiros estão disponíveis para você. Não sou patrocinado pelo Incol.com, mas o site é realmente bom. O modelo de negócios deles basicamente se baseia em cobrar menos do que as empresas de impressoras gananciosas, oferecendo tintas de terceiros que às vezes são 10 vezes mais baratas. Cada impressora jato de tinta é um pouco diferente, mas o jeito que essa aqui funciona é que tem um chip no cartucho de tinta. E assim que a impressora detecta um cartucho vazio, ela literalmente para de funcionar até você colocar um cartucho novo. No entanto, esses cartuchos de terceiros enganam a impressora, fazendo ela pensar que os cartuchos estão cheios, então basicamente você nunca precisa comprar cartuchos novos. Você só compra tinta nova, e a tinta é bem barata. Depois de colocar a tinta na impressora, eu fiz um teste de impressão e, infelizmente, o ciano e o magenta não estavam funcionando direito aqui. O mesmo aconteceu com o preto fosco. Fiz o teste várias vezes e obtive sempre os mesmos resultados. Então eu recorri ao YouTube e encontrei este vídeo, que foi postado literalmente há 8 anos, e esse cara deixou as cabeças de impressão de molho em uma toalha de papel úmida, e disse que isso iria desentupir as cabeças de impressão. Eu tentei e realmente funcionou. Como você pode ver, as cores estão saindo muito melhor agora. Não está perfeito, mas está bom o suficiente, e com certeza muito melhor do que quando começamos. O motivo pelo qual comprei essa impressora jato de tinta de grande formato é porque vamos imprimir algo chamado de filme positivo. Um filme positivo é quando você imprime um desenho preto em um pedaço de filme transparente. Entendi. Isso aqui sai. Demorei um pouco para perceber isso. Enfim, voltando ao que eu estava dizendo. Precisamos de um filme positivo na serigrafia porque ele serve para criar o stencil do desenho a ser estampado. Quando tentei colocar o filme transparente na impressora, apareceu uma mensagem de erro dizendo que a impressora não consegue detectá-lo. Acho que isso ocorre porque o sensor da impressora espera papel, mas com material transparente ele não detecta. Então eu colei um pedaço de papel na borda do filme porque foi mais ou menos isso que eu vi na internet e funcionou perfeitamente. Só que agora eu me deparei com uma nova mensagem de erro, que bom, na verdade nem era uma mensagem de erro, mas estava me dizendo que o papel estava meio torto ou algo assim. Então eu removi o papel e tentei de novo. Dessa vez, tentei alinhar o papel o mais reto possível. Basicamente, da primeira vez que fiz isso, o papel ficou meio desalinhado em relação à borda do filme, mas dessa vez, alinhei a borda do papel com a borda do filme, e finalmente a impressora aceitou. Antes de imprimir meu fotolito, vou usar o Inkscape para aumentar meu padrão para 102,5%, assim como antes. Usei um pendrive USB para enviar o PDF à impressora. Apesar de ela imprimir sem fio, a tecnologia é tão antiga que configurar é trabalhoso. O pendrive foi mais rápido.
Existe uma ferramenta de redimensionamento aqui, mas como usei 102,5% ao invés de número inteiro, não pude usá-la porque a impressora só aceita inteiros. Usei o Inkscape para redimensionar meu arquivo, pois não pude fazer isso direto na impressora. Como pode ver, imprimi 2 fotolitos. Normalmente bastaria um, mas vou explicar. Para que o processo funcione bem, a tinta preta deve ser o mais escura e opaca possível. Se muita luz passar por essas áreas pretas, o processo pode falhar. Percebe como 2 camadas ficam mais escuras que uma só? É isso que queremos. Agora devo mencionar que essa é a minha primeira vez fazendo isso, então talvez uma camada já fosse escura o suficiente. Eu não sei, não tenho experiência suficiente para saber ao certo. Pela minha pesquisa, uma camada talvez não fique escura o bastante para mim. Dá para conseguir um resultado escuro com só uma camada, mas depende da impressora usada. Às vezes isso exige comprar um software, algo que eu não queria. Se você nunca ouviu falar de serigrafia antes, a maneira mais simples que eu posso explicar é que você basicamente pega uma tela de malha como esta aqui, grava um stencil na malha e depois empurra tinta através dessa malha para imprimir um desenho. Se você está usando uma peça de roupa que tem um desenho, há uma boa chance de que ela tenha sido serigrafada. A serigrafia pode ficar bem complicada, mas nós vamos manter tudo bem simples neste vídeo e usar um equipamento bem básico. O que você está vendo aqui são lâmpadas de segurança para quarto escuro. Esse tipo de lâmpada é adequado para trabalhar com materiais sensíveis à luz. Este é um material sensível à luz chamado emulsão, aplicado com este objeto de metal chamado aplicador de emulsão. Ele possui um lado afiado e outro arredondado, mas hoje usaremos só o afiado. Não precisa de tantas lâmpadas, tenho 4 apenas para você ver melhor na câmera. Se for fazer sozinho, 1 ou 2 lâmpadas bastam. Vê esta emulsão? Esse material endurece ao ser exposto à luz, mas nem toda luz é igual. Algumas luzes, como essas lâmpadas que estamos usando agora, demoram muito para afetar a emulsão. Até mesmo uma luz comum de casa é relativamente lenta. Tecnicamente dá para trabalhar com luz comum em casa se tiver cuidado, mas prefiro essas lâmpadas por me darem tranquilidade. Na serigrafia, este lado é chamado de lado de impressão e este lado é chamado de lado do rodo. Como você pode ver, eu revesti ambas as minhas telas com emulsão, tanto do lado de impressão quanto do lado do rodo. Depois precisamos deixar essa emulsão secar em um local totalmente escuro. O ideal é deixar o lado de impressão virado para baixo enquanto a emulsão seca. Mas como o lado de impressão fica encostado diretamente na estrutura de metal e não tem uma borda elevada como o lado do rodo, eu apenas apoiei ele em alguns objetos aqui para que pudesse secar sem encostar em nada. Agora deixaremos secar à noite e retomaremos depois. Certo, então é assim que tudo se conecta. Vamos pegar o fotolito impresso mais cedo. Vamos colocar aquele fotolito em cima da tela que acabamos de revestir com emulsão. E então vamos iluminar a tela serigráfica com uma luz UV, com o fotolito posicionado por cima. Lembre-se, a emulsão endurece ao ser exposta à luz, especialmente à luz UV. Então, quando iluminamos a tela com a luz UV, toda a emulsão que não foi coberta pela tinta preta do fotolito vai endurecer. Depois disso, vamos lavar a tela com água e toda a emulsão que não endureceu vai sair, deixando um stencil na tela. Então vamos lá. Estamos prontos para expor agora. Vou colocar um vidro sobre o fotolito para deixá-lo plano e expor por 2 minutos. Em seguida, lavo a tela com a mangueira de jardim. Isso foi um fracasso. O que era para acontecer é que as linhas pretas da teia deveriam sair na lavagem, mas como isso não aconteceu, tive que rever o que eu tinha feito e pensar no que poderia ter dado errado aqui. Acho que meu filme positivo talvez não estivesse escuro o bastante ou acabei super expondo a tela. De qualquer forma, ainda temos aquela outra tela menor que precisamos gravar também. Então vou usar essa como teste para ver se talvez expor por menos tempo faça diferença. Desta vez fiz 30 segundos e vamos ver se isso faz diferença. Sério? A mangueira não é forte o bastante. Claro, camarada, a mangueira não é forte o bastante. Como não consegui queimar as telas, tive que remover a emulsão e recomeçar. Usei removedor de emulsão e esfreguei as telas com Scotch Brite, o que aprendi da pior forma que não é recomendado. Aparentemente, isso é abrasivo demais para a tela, então eu basicamente estava lixando a malha até o ponto em que ela rasgou. Então tive que voltar à loja para comprar uma nova tela. E enquanto estava lá, conheci um cara chamado Bob. Eu disse a ele que estava tendo problemas para gravar minha tela, então ele me pediu para explicar exatamente o que eu fiz, passo a passo, e depois disso ele ficou bem confiante em me dizer o que eu estava fazendo de errado. Enquanto isso, ele me ensinou a revestir uma tela com emulsão e pediu que eu fizesse na frente dele, o que achei engraçado. Pressão firme. Pare, incline, dá uma sacudidinha. Está ficando bom.
Isso está muito bom. Isso aí é tipo um 8,5 de 10. Ok, eu aceito. Naquele dia fui para casa cheio da sabedoria do Bob e esperançoso para recomeçar. Eu revesti as telas exatamente como antes e expus as telas exatamente como antes, 30 segundos, só que desta vez eu fiz uma coisa um pouco diferente. Você consegue dizer o que é? Veja como ficou a primeira tentativa. Isso mesmo, estou levando meu tempo. Não é como se a emulsão endurecesse com luz UV ou o sol tivesse raios UV. Ok, brincadeiras à parte, como o bobo que sou, esqueci o quanto a luz do sol é uma fonte potente de UV. Bastam alguns segundos de exposição para endurecer a emulsão. Então, dessa vez, eu fiz a lavagem à noite e a emulsão saiu perfeitamente. Se você ainda está assistindo, escreva Bob, é o melhor nos comentários. No Facebook Marketplace, alguém vendia esse tampo de mesa por $15, mas ao chegar lá, o cara disse para levar de graça. Foi legal, são pequenas alegrias da vida. Esse tampo de mesa pequeno era do tamanho perfeito, e basicamente o motivo pelo qual precisamos desse tampo é porque precisamos de uma superfície completamente plana para fazer a serigrafia, e também precisamos de algo em que possamos furar, por isso não quero fazer isso em outra coisa. Como mencionei antes, serigrafia pode ser complicada, mas vamos simplificar usando apenas essas presilhas de dobradiça de metal da Amazon. Essas presilhas de dobradiça são essenciais para montar a prensa de serigrafia. Uma prensa de serigrafia permite que a tela mova-se para cima e para baixo, mantendo-se alinhada no mesmo local. Isso é especialmente importante quando você quer imprimir várias camadas ou cores. Como estamos serigrafando as linhas pretas da teia, precisamos aplicar várias camadas de tinta preta para aumentar a espessura. Se você vai começar com serigrafia, tem algumas coisas que você deve saber. A primeira é a contagem de fios. Contagem de fios se refere a quão fina é a tela. Uma contagem de fios mais alta permite mais detalhes finos, enquanto uma contagem de fios mais baixa deixa passar mais tinta pela tela. No nosso caso, como estamos apenas imprimindo linhas grandes, grossas e sólidas, estamos usando uma malha 110, que fica mais na faixa baixa. Está vendo essas presilhas aqui? Bem, isso me leva ao próximo ponto, que é o afastamento da tela. O afastamento da tela é a pequena distância entre ela e a superfície de impressão. Neste caso, este lado está meio deitado sobre a mesa aqui. Vou colocar palitos de picolé aqui para nivelar melhor o espaço entre a tela e a superfície de impressão. A razão pela qual esse afastamento da tela é importante é porque ele permite que a tela tenha um certo tipo de elasticidade, quase como um pequeno salto, e isso ajuda a tela a se levantar de forma limpa depois que você pressiona. Em seguida, vou colar temporariamente o tecido em uma folha de cartolina. Agora, isso não é algo que você normalmente verá outras pessoas fazendo, mas neste caso, estamos imprimindo por cima de uma estampa sublimada. Então a cartolina meio que me ajuda a deslizar o tecido um pouco até que tudo fique perfeitamente alinhado. Nesse ponto vou colar a cartolina na mesa para que ela não se mova. Há muitos tipos de tintas para serigrafia, o que é confuso. Após pesquisar bastante, decidi que preciso de tinta de silicone. Feita para poliéster e elastano, oferece elasticidade superior. O que você está vendo aqui é o canal do YouTube TechSource. Eu entrei em contato com o Mike do TechSource e perguntei se ele estaria disposto a enviar um pouco dessa tinta de silicone para que eu pudesse mostrar neste vídeo. E ele, muito gentilmente, me enviou um pouco. Então valeu aí, TechSource. Eles são um dos maiores fornecedores e distribuidores de serigrafia dos Estados Unidos. E eu adoro que eles postam um monte de conteúdo educativo sobre esse assunto. Para usar essa tinta, você precisa misturar de 3 a 5% de catalisador. E a partir daí, você tem cerca de 8 a 12 horas de tempo de trabalho. Se você viu o espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield, deve lembrar da cena em que ele faz seu traje de spandex. Espera, pausa. Vamos voltar para este momento. Ele está fazendo serigrafia. Isso se chama flood coat. O flood coat, ou carregar a tela com tinta, é quando você espalha a tinta na tela como manteiga de amendoim, sem empurrá-la totalmente pela malha. Pense nisso como preencher os buracos com tinta antes de pressionar e imprimir no tecido. Depois de fazer o flood na tela, é aí que você pode pressionar com força com o rodo e empurrar a tinta através da tela para o tecido. Essa tinta acabou sendo incrivelmente grossa. Talvez pudesse ter usado diluente, mas vou lembrar disso na próxima vez. Após imprimir o desenho, é preciso dar um flash na tinta, secando-a parcialmente para aplicar outra camada. A partir daqui, repetir o processo de espalhar tinta, imprimir e dar o flash até atingir uma espessura satisfatória. No total, foram 20 camadas. Achei sinceramente que seriam talvez metade disso. Quando voltar a fazer serigrafia, vou buscar deixar a impressão mais grossa com menos passadas. Agora vou mostrar um exemplo do que evitar. Então, da primeira vez que tentei isso, e até mesmo na segunda, foi um fracasso total. Isso porque quando eu estava espalhando a tinta na tela, eu passava o rodo vezes demais tentando distribuir a tinta.
Se você passa o rodo muitas vezes, acaba empurrando tinta demais pela malha, causando um chamado sangramento de tinta quando ela se espalha assim. É difícil fazer uma passada uniforme com a tinta tão grossa, por isso provavelmente vou usar algum tipo de diluente na próxima vez. A tela com o desenho maior trouxe outros problemas, que explicarei agora. Na primeira vez que tentei imprimir isso, fiquei agradavelmente surpreso ao perceber que a tinta não imprimiu perto das bordas aqui. Isso é algo que o Bob realmente me avisou que poderia acontecer, mas eu meio que ignorei. Aqui você vê que tentei salvar pressionando forte na segunda camada, mas só piorou. Acho que eu estava usando uma pressão excessiva porque, sabe, a impressão ficou totalmente desalinhada e tudo acabou ficando uma bagunça. Quando falei com Bob, ele me alertou para tomar cuidado se o desenho chegar perto da estrutura de metal, pois a malha fica muito mais tensionada quanto mais perto da moldura ela está. Além disso, provavelmente não ajuda o fato de eu ter feito um trabalho ruim ao revestir a tela com emulsão, porque como você pode ver, eu deixei um monte de mancha de emulsão bem ali. Em vez de recomeçar do zero, vou apenas remover o excesso de emulsão, cobrir com fita e espero que baste. Além disso, o que faremos? Acho que se eu colocar 2 camadas de cartolina na mesa, vai diminuir a distância entre a tela e o tecido, e talvez eu não precise pressionar tanto para a tela encostar no tecido. Então vamos ver se funciona. Surpreendentemente funcionou. Às vezes aprendemos mais passando por algo do que apenas ouvindo. O Bob me falou, mas agora vivi isso na prática. Achou que já tínhamos acabado com a prensa térmica? Não. Como eu já tinha, decidi usá-la para curar tinta de serigrafia. Cada tinta é um pouco diferente, mas para essa tinta o fabricante diz que ela precisa atingir 270 graus Fahrenheit por 60 segundos para curar corretamente. Vou ser honesto com você, eu não faço ideia do que estou fazendo, então simplesmente coloquei minha prensa térmica em 400 graus Fahrenheit por 240 segundos e só torci para que isso fosse suficiente. Não é necessário ajustar o elemento de aquecimento para 270 graus Fahrenheit por 60 segundos. Acho que a tinta é que precisa atingir essa temperatura nesse tempo. E como fizemos tantas camadas de tinta, tenho certeza de que leva mais tempo para as camadas de tinta de baixo esquentarem do que as de cima. Então não sei, isso faz sentido? Provavelmente não, mas de qualquer forma, toda a tinta que sobrou e não foi usada ainda endureceu, e como você pode ver, a elasticidade é extremamente impressionante. Como essa é uma tinta catalisada, isso significa que sim, ela ainda vai endurecer mesmo se você não curar com calor. Então é muito importante limpar a tela assim que terminar de usar, porque olha, essas telas são caras. Para costurar a máscara, vou ajustar minha máquina de costura para o ponto zigue-zague, com largura do ponto em 2 e comprimento do ponto em 2,5. Se você é como eu e não é muito bom em costura, eu realmente recomendo pegar uma máquina de costura que permita ajustar a velocidade, como essa aqui. Estou usando uma agulha para tecido elástico e também uma linha, digamos, elástica, seja lá o que isso signifique. Antes de costurar a máscara, precisamos cortar as peças. Antes de costurar, vou marcar o verso do tecido com caneta onde estão as linhas de teia, pois quero costurar bem perto delas para um melhor visual. Certo, vamos costurar essas bordas aqui e essas bordas aqui. Enquanto estou costurando, estou sempre conferindo o alinhamento das teias, porque quero que fique o mais uniforme possível. Eu fiz um trabalho razoável nesse aqui, mas com certeza precisei de algumas tentativas. Como mencionei antes, quero costurar bem próximo daquela linha ali, e isso vai deixar as costuras um pouco menos visíveis. Agora vamos costurar essa borda com essa borda, assim como essa borda com essa borda. Mas espera um segundo, porque por algum motivo comecei a ter uns pontos bem irregulares. Olha como ficou ruim. Então eu peguei isso aqui. Isso é um calcador de transporte duplo. Pelo que pesquisei rapidinho, em uns 5 minutos, esse negócio foi feito justamente para evitar que o tecido fique embolando, especialmente se você estiver usando um tecido muito grosso ou muito elástico, que a máquina tem dificuldade de puxar. O jeito que ele faz isso é usando esses bracinhos móveis para segurar o tecido e ajudar o tecido a avançar enquanto você costura. Notei que tive que reduzir o comprimento do ponto para 1,4 por causa do calcador de transporte duplo. Felizmente, ele evitou pontos irregulares. Agora precisamos costurar esta borda com esta borda e esta borda com esta borda. Acabei quebrando uma agulha bem no final dessa costura aqui, mas curiosamente a costura ainda ficou muito boa. Quando você estiver costurando o decote, é importante costurar até passar da borda, como estou mostrando aqui. Na parte de trás, vou costurar um zíper invisível. O motivo de ser chamado de zíper invisível é porque ele foi feito para parecer menos com um zíper e mais com uma costura. Passei o ferro nos dentes para nivelá-los. Voltei ao ponto reto, troquei o calcador de transporte pelo de zíper invisível, que facilita costurar esse tipo de zíper. A última coisa que precisamos costurar é o topo da cabeça, onde a borda do zíper está bem ali. E aí está. Não ficou perfeito, mas já costurei algumas máscaras e acho que estou melhorando. Pelo menos isso.
Voltando agora para a estrutura facial e as lentes, são necessários 30 ímãs diferentes para isso aqui. Como a Bambu H2D fez um trabalho tão bom imprimindo essas lentes, eu realmente não precisei fazer muita coisa para finalizá-las. Lixei pequenas imperfeições e apliquei camadas de primer preenchedor. Já falei bastante sobre o primer 2K de auto preenchimento em outros vídeos. No entanto, como isso aqui você sabe, uma peça tão pequena, eu realmente não achei que valia a pena usar a pistola HVLP, embora eu tenha usado a pistola HVLP para o verniz. Essa é a primeira vez que eu estou testando esse verniz UVLS da Createx. É um verniz acetinado, eu usei um filtro aqui porque às vezes esses produtos podem ficar meio empelotados. Aparentemente você deve adicionar 10% de diluente a isso, e foi o que eu fiz. Eu adicionei 10% de diluente, mas sinceramente o meu lado cínico acha que isso é só uma maneira deles fazerem você comprar mais produto, porque pra falar a verdade, isso já estava fino o suficiente para ser pulverizado do jeito que estava. Eu realmente não acho que o diluente era necessário, mas enfim, não sei se dá pra perceber. Mas eu estava meio que soprando o tecido aqui para tirar qualquer bolha de ar causada pela supercola. Essa tela branca não é o melhor material para as lentes. Tenho outra coisa em mente que eu tenho quase certeza de que ficaria 10 vezes melhor do que isso, mas acho que vou deixar isso para um projeto futuro. Se você prestou atenção ao longo deste vídeo, vai lembrar que mais cedo a gente falou sobre como a sublimação em tecido branco elástico pode ser um pouco problemática. Não ficou tão ruim, mas também não ficou bom. Como disse antes, vou tingir o tecido com corante para água quente para tentar reduzir o desbotamento. Infelizmente eu tenho más notícias, que é que ao invés de fazer o que qualquer pessoa com bom senso faria, que seria testar a tinta primeiro em um pedaço de tecido de sobra, eu, de forma bem imprudente, decidi me jogar de cabeça e tingir minha máscara de uma vez. E rapaz, isso foi um erro, porque a tinta deixou a máscara escura demais. Para piorar ainda mais, eu esqueci completamente de misturar a tinta na água, então acabei com vários grumos e manchas de tinta que mancharam o tecido. Acho que foi erro usar uma panela pequena. Se fosse maior e com mais água, talvez a tinta não tivesse agido tão forte no tecido. As instruções recomendam de 30 minutos a 1 hora, mas após 30 segundos percebi que o tecido ficou escuro demais. Entrei em pânico e tentei remover o máximo de tinta. Aqui está como a máscara ficou depois de tingida. Agora talvez você esteja pensando que não ficou tão ruim assim. Ok, e agora? Está bem escura, não? Aqui está como a máscara era antes de tingirmos, e mesmo imperfeita eu preferia deixá-la assim. Se eu te mostrar de perto, vai notar as manchas e marcas que mencionei, onde o corante não misturou bem. Agora tenho uma boa desculpa para fazer uma versão 2 dessa máscara que eu já queria. A teia está realmente descolando em algumas partes da máscara, e só isso já era motivo suficiente para me fazer querer tentar refazer essa máscara no futuro, porque eu acho que com bastante tentativa e erro, eu provavelmente conseguiria fazer essas teias ficarem super resistentes. Se eu fizer essa máscara de novo no futuro, eu com certeza quero que você esteja aqui. Então ativa as notificações do meu canal, assim você é avisado sempre que eu postar. Por fim, quero deixar para você Mateus 11, versículo 28 que diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Jesus também afirma: "Não vim chamar os justos, mas os pecadores." Assim Deus demonstrou seu amor, enviou seu único filho como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o único caminho para o céu, não há outro. Eu sei que isso pode incomodar, mas me importo demais para não te dizer que Jesus Cristo te ama e quer um relacionamento com você. Espero que você pense nisso hoje. Veja meu vídeo anterior, onde criei uma lâmina oculta de Assassin's Creed de dupla ação usando papelão. Muito obrigado aos meus apoiadores no Patreon por me apoiarem, e obrigado por assistir.